criando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos imediatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, hoje, lá do nosso texto base, ele vai dando alguns remédios, né, assim, para contra a avareza. E aí ele vai colocando, né, assim, que um deles é o reconhecer, né, assim, é o exercer o próprio labor, né, assim, do trabalho. É, e aí, e ao mesmo tempo, ele vai falando, né, vou ler pra vocês. Essa paixão ataca aqueles que são tíbios no serviço de Deus, mas raramente ataca aqueles que combatem com coragem, especialmente se vivem sob a autoridade ou tutela de outro. O remédio que se opõe a tal vício é exercer a profissão que vos conheceis, a fim de ganhar pelo trabalho das vossas mãos. O que viver e o que vestir e limitar todos os vossos desejos. Ou seja, saber, né, assim, aquilo que a gente faz, né, assim, no nosso trabalho e tal, mas também não é, se apegar a ele, né, assim, as coisas, né, assim. E uma das coisas que eu tava lembrando, né, quando eu tava lendo aqui, né, porque ele vai falando da questão do desapego, né, assim, eu lembrei quando na Canção Nova, não sei se vocês já escutaram, assim, que Monsenhor Jonas, na época, ele tem o Retiro da Boa Morte. E aí é quando tem ali, vai arrumando guarda-roupa, né, assim, vai tirando, né, aquilo que são os excessos, né, assim, aquilo que não vai utilizar, né, e tal. E aí, uma grande, para exercer essa virtude, né, assim, que é totalmente contrário da avareza, que é a generosidade, né, assim, isso se encaixa muito, né, assim, porque aí a gente tá dando, não aquilo que nos sobra, né, assim, mas aquilo que a gente muitas vezes acaba retendo para nós mesmos, né? E aí, aqui no texto base, né, assim, também ele vai falando do segundo remédio, é abandonar tudo que tens, né? Exatamente isso. Vendo os escutadores de comunidade, né? E aí também, né, assim, a questão do se opor, né, assim, surgimento, sem mesmo sofrer em vosso coração, desejo de nada mais em acaso. Vício, né, se opor ao surgimento, sem mesmo sofrer, coração, desejo de nada. Ou seja, né, assim, coração desapegado, né, assim, confiante em Deus, confiante de que Deus proverá todas as coisas, né, assim, e que aquilo que temos não é o fim, né? Mas até porque quando a gente morrer, a gente não vai levar nada, né? Assim, mas são bênçãos e graças que Deus nos dá, né? Assim, que Deus nos permite ter, né? Seja através do nosso esforço, né? Trabalho e tal. E também aquilo que temos no material, né? Assim. E aí ele vai colocando os graus contra a avareza. Que ele vai falando que é o desprezo do mundo e não possuir nada injustamente. E não abusar das riquezas a ponto de cometer pecado e de dar esmola. O segundo, de nada, não ter nada de supérfluo, para mas se contentar com o necessário. Muitos, é verdade, têm essa necessidade, entretanto, que não é seguro. E muitas coisas de confiar a nós mesmos. Com- Mesmo que isso é tomar conselho com um outro. E o terceiro, de não possuir nada neste mundo, mas usar somente o que nos é necessário.
sofrer frequentemente a pobreza no beber, no comer e na vestimenta. E aí, é isso, resumidamente. Médios, né? A gente já viu ao longo dessa semana, são todos repetidos, está no texto base, e a gente sabe que contra a avareza é não deixar que ela, primeiro, não deixar que ela se estabeleça e trabalhar bastante para ter aquilo que nos é necessário, para ter aquilo que nos falta, o comer, o beber, o vestir. Aí o texto base se refere a quem está dedicado à vida em comunidade. Tem até uma parte que ele coloca bastante isso, que fala que ele se dirige a quem já está numa vida retirada. E nós, né, leigos, que buscamos a santificação, que buscamos melhorar a cada dia, não nos custa também tentar, como simples mortais, viver de forma simples, humilde, aquilo que nos sobrar, procurar partilhar e levar a vida como ela deve ser levada, porque daqui nós não levamos nada. Aquilo que puder ser agradável, que puder favorecer-nos e aos outros também, devemos praticar esse bem e devemos também estar voltados para o nosso bem, sem exageros, sem extremos, como tudo deve ser na medida certa, dentro do que é comum, dentro do que é normal, porque tudo que é de menos é falta, e tudo que é de mais é em excesso, nenhum dos dois extremos é bom. Então, vamos viver no trabalho, nas nossas condições, nas nossas aspirações, nos nossos sentimentos, de forma a ter um equilíbrio. Assim também é com a avareza. É isso. Eu só queria complementar, porque tem uma palavra forte, né, na Sagrada Escritura, né, que fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Desses dois senhores aí a gente tem que só tomar conta, porque se a gente não está seguindo o que o nosso Senhor fala, o nosso Mestre fala, que a gente tem que ter o desapego total, e a gente está se apegando, a gente não está seguindo o nosso Mestre, o nosso Senhor. O nosso Senhor está sendo outro, né? Então é só para a gente ter cuidado das nossas ações, né? É que nas pequenas ações, né? Às vezes a gente não percebe, mas é no pequenininho, né? Mas é só isso. Eu queria falar, na segunda-feira a gente comentou, né, o quão importante está sendo essa quaresma, né? E cada passo que a gente dá, cada estudo que a gente faz, eu vou falar por mim, né? Mas eu vejo o quão distante ainda, apesar de estar na caminhada, né? A gente vê ainda quanto a gente realmente tem que melhorar, se conscientizar. Eu digo assim, eu acho que todos nós praticamos, né, de alguma maneira, a caridade, mas lá no fundo, pelo menos eu tenho meditado isso, né, principalmente no que se diz respeito, às vezes, as coisas desnecessárias, mas que às vezes o lado humano da gente acaba caindo, né? Então, era isso que eu queria falar, né? O quanto está sendo realmente importante e o quanto, lá no fundo, eu acho que cada um de nós, porque chega a ser desagradável a percepção ainda, né? Mas
com fé em Deus e Nossa Senhora, eu clamo não só a mim, a todos que estão na caminhada, que a gente consiga chegar num grau maior de caridade, porque eu acho que, assim, só por estarmos aqui, nós temos a consciência, nós procuramos exercer, mas eu acho que ainda está longe, né? Tipo assim, eu penso assim, né, na irmã Dulce, é claro que não estou comparando, né, mas eu digo assim, é uma discrepância muito grande, né? Afinal de contas, foram pessoas que atingiram um grau de santidade muito grande. Mas a gente não pode pensar que a gente também não pode melhorar, né? E buscar isso, buscar mesmo, né? Que Deus nos mostre e que a gente possa melhorar. Só isso. Desculpa tomar o tempo aí de vocês. Então, já que você mencionou isso, vou tomar mais um pouquinho de tempo. Acho que é válido. É claro que é válido. Então, nessa nossa quaresma, acho que todos nós estamos sendo tocados no eu, né? E nós temos um eu coletivo aí, que é a nossa vontade de servir a Deus, a nossa vontade de estar melhorando, a nossa vontade de errarmos menos, nos aproximarmos mais, nossa irmandade, a nossa santificação diária, porque nem os próprios santos sabiam que iam ser santos. Eu não tenho pretensão de ser santa, não. Muito pelo contrário, porque eu sou muito pecadora. Mas Deus coloca aquilo que é necessário para nós. E eu tenho vivido momentos, assim, que Deus está querendo me dizer alguma coisa, entendeu? Todo mundo sabe que eu estava em Minas, que eu tive um episódio lá bem forte, bem assim, não sei, de alerta. Alerta ao que exatamente Deus nos faz ter sabedoria, mas a sabedoria plena é dele, né? Então, coisas que foram acendendo no interior. E ontem voltei ao cardiologista, a princípio ele achou que estava tudo bem, disse que foi só um achado. Ontem ele já ficou mais ou menos inclinado a procurar outras coisas. Enfim, vou fazer exames. E o que é que me ocorre hoje? Com todas as restrições, né, ele não restringiu, ele só orientou. E me disse que ninguém peca por procurar se abster de coisas desnecessárias. Mas aí é o que eu questiono, o que é necessário, o que não é necessário. Eu estava hoje prestes a começar uma aula e um vizinho meu que cresceu comigo simplesmente infartou e a enteada dele me chamou. Chamou a minha filha, chamou a minha nora e, por fim, eu tive que ir. Não pude me abster, porque fui lá, rezei o meu texto, é uma realidade que ninguém pode fugir, né? Socorrer o seu irmão em sofrimento, né? Pesar por uma alma que partiu em casa. E a gente também está passando por isso, né? É a minha geração. Então, são coisas que estão sendo mexidas, são coisas que Deus quer nos alertar em relação aos pecados capitais. Eu acho que tudo isso tem um propósito. Que aproveitemos desse propósito com muita oração, que puderem fazer jejum, que estamos sendo chamados. Esse é um chamado para esse grupo. Amém? Amém. Cheguei agora, mas vim acompanhar vocês. E só complementando ali, se é possível que eu possa complementar o que a Vânia falou. Mas, assim, acho que claro, como a Simone que falou ainda agora, né? A gente não vai chegar ao nível de uma irmã Dulce. Acho que para cada pessoa, né? Deus tem um propósito. E acho que se a gente conseguir aquele propósito dele, que a gente não sabe qual é, mas a lá é perseverar. Não desistir.
é perseverar, é existir, né? E está buscando sempre tentar a gente crescer, né? Acredito que esse crescer em santidade é isso, está ligado a isso. A gente continuidade, não desistir do caminho do Senhor, as Escrituras tem colocado para a gente, que a gente consegue ver, né? Está aberto aos ensinamentos, está aberto ao que ele nos fala, a gente consegue ver e ouvir. E aí é isso, esse perseverar, esse persistir, que acho que nos torna mais assim, nos torna esse santo, não o santo da Irmã Dulce, de São Francisco, por aí vai, para cada pessoa, para a sua época, ele tem esse propósito. Então, assim, quando a gente. É só ele mesmo, quando ele vier, Jesus vier, e aí fizer a sua seleção aí, que vai ser natural, e a gente reza para que todos possam, todas as almas sejam salvas, né, que Jesus se leve, todos aqueles, né, que estão no seu caminho. Então, acho que só nessa hora aí que a gente vai saber o nosso trabalho aí, esse trabalho de formiguinha nosso aí, que se realmente a gente fez o correto, certo, que a gente tentou caminhar. É só isso. Não, só isso não, é isso tudo. É porque, assim, às vezes eu fico pensando, né, como é que eu vou explicar? É que a gente acaba se sentindo muito pequenininho, sabe, Joyce? Um exemplo deles, né? É que eu também não tenho pretensão nenhuma, mas eu digo assim, caramba, mas é possível, né? Eles realmente conseguiram o coração semelhante, né, a Jesus. E aí eu falo assim, meu Deus, eu ainda estou tão distante, mas é bom a gente reconhecer, né, assim, as nossas limitações e o estado que a gente está hoje. Mas todos os dias Deus nos dá uma oportunidade, mediante a essa consciência, de mudar, de conseguir um pouquinho mais, né? Esse desprendimento, assim, sabe, que eu falo, pelo menos assim, ainda é um pouco difícil para essa coisa do supérfluo. Eu vou falar, acho que todos aqui nós fazemos caridade, sim, mas quando a gente vê, né, os exemplos, aí a gente se sente, e é bom que a gente se sinta, para a gente não desistir, né, de tentar ser melhor. Mas você falou muito bem, Vânia falou muito bem, e é isso aí, para todos nós, né? É o que a Luísa falou, né, ainda há pouco, nesse pequenininho que a avareza vai crescendo, os outros pecados vão crescendo, mas é também isso, pequenininho que a gente vai tentando evoluir, que a gente vai tentando crescer, perseverar, cada perseverança, por mais que a gente ache que seja pequenininha, mas já é muito, né? Louvado seja Deus, que a gente pode, né, já ter esse conhecimento e através dele buscar melhorar. Louvado seja Deus. Porque eu vejo assim, são duas coisas, né? Como é bom a gente estar junto com o outro, porque esse outro vai fortalecendo, né? E a história do outro nos fortalece. E a outra coisa, a estrada, ela é longa, né? Se a gente for olhar lá no final da estrada, a gente já nem quer começar, né? Já fala que a estrada é de terra, que tem buraco, se chover, né? Mas a gente dá um passo, né? É um passo só. Daqui a pouco dá outro passo. Aí outro dia dá mais um passinho. Quando a gente vê, de repente já num caminhozinho, né? Eu acho que a história é essa. Perfeito. Eu já andou um caminho bem, bem longo também, que às vezes olhar lá para trás e ver aonde a gente começou e aonde a gente conseguiu chegar também, né? Tem isso também. Amém. Eu acredito que é importante continuar caminhando, né? Ser hoje melhor do que ontem. Se a gente já for melhor do que ontem, está tudo certo, Papai do Céu sabe
coração de cada um. Saber o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. E a força nessa caminhada. E a melhor coisa, isso é o mais importante. A gente tem que confessar, não voltar a praticar os mesmos erros. Gente, pratica, acaba praticando. A gente se arrepende e volta a confessar. Isso é isso. Cada dia é cair e levantar, cair e levantar. E saber que essa reunião onde estamos juntos, aqui Deus está. Ele diz que ele está com 2 ou mais estivermos juntos, Deus está aqui. Ele está vendo todo o nosso comportamento. E a gente tem um propósito de mudar. É difícil a caminhada. Tem muita pedra no caminho, né, Luísa? De terra. A gente vai passando em volta e vai caminhando. Eu considero melhor do que ontem. Isso eu considero certo, gente. Tá? Eu gosto muito daquela frase, né? Que santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que sempre se levanta. Eu guardo essa frase com muito carinho, porque é verdade, né? É isso que você falou. Um processo. Idas e vindas do confessionário, idas e vindas rasgando o coração no altar do Senhor, e cada dia melhorando, até que a gente chegue um dia que a gente vença, né? Eu já consegui algumas vitórias, graças ao bom Deus, não por mérito nenhum meu, só pela graça mesmo dele, mas é uma caminhada, é isso aí. Obrigada, Simone. Você acabou de partilhar a frase que eu lembrei de São João Paulo II, que é essa. Santo pecador que não desiste nunca. E assim a gente vai seguindo a vida, lutando, errando, acertando, e vamos que vamos. Isso mesmo. A gente tem um exemplo tão perto agora, né? Carla Cutis, Milênio, né? Pois é. Ele tinha exatamente isso, né? É como se fosse as 5 pedrinhas de Medjugorje, né? Assim, como segredo ali de santidade. O Rosário, a confissão, a Santa Missa e... Era simples, né? Que do nosso dia a dia, né? Assim, então, se... Adoração. Isso aí. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você. Vai, Carol. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você. Quando eu falar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, constantemente, e vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tenha de piedade de nós.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, a vós quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar a riqueza do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.